Um dos pontos principais da educação financeira é pensar no futuro. Se preparar para o que está por vir. Não é esperar o pior, e sim estar preparado para, nos momentos de crise, estar mais tranquilo, sem muita preocupação com as finanças de se endividar ao lidar com os obstáculos da vida. E bom, isso serve para o futuro próximo de, por exemplo, mês que vem, ou também para o longo prazo, de, por exemplo, se preparar para sua aposentadoria. Mas em vez de as pessoas terem o objetivo de aprender e praticar a educação financeira em suas vidas, preferem viver na espera de que as coisas melhorem, ficando sentadas só esperando. E é exatamente por isso que a educação financeira existe, para entendermos como lidar com o nosso dinheiro de forma inteligente, e assim nos preparar para as adversidades da vida, com a reserva de emergência, que é essencial, e também começar a investir para o longo prazo. Se você já gostou da ideia do vídeo, deixe seu like porque você está no segundo vídeo da série Educação Financeira Ilustrada do canal Manual da Evolução. E é natural do ser humano sempre pensar no curto prazo, em buscar a gratificação imediata de, por exemplo, fazer uma compra por impulso de algo que nem precisava. E essa tal busca pela gratificação imediata não se limita apenas a finanças. Às vezes também damos aquela procrastinada para fazer as tarefas do dia a dia, querendo adiá-las mentindo para nós mesmos, com aquele pensamento de amanhã eu faço. E fica tranquilo que isso acontece com todo mundo, e com finanças não é diferente. Manter o controle financeiro não é uma tarefa fácil, mas é possível, e é como praticar exercícios, vai ser para a vida toda. Você não pode parar de praticar exercício por já estar fazendo academia há 3 anos, por exemplo. Da mesma forma que você não pode largar a mão de ter um planejamento financeiro se você já fez isso nos últimos 3 anos. Nos dois casos, iremos perder os resultados que construímos durante todo esse período se largamos mãos de vez. Mas tá, como e por que pensar no longo prazo com as finanças? E eu digo longo prazo para ficar mais didático, mas você pode encarar isso como o período que for, seja mês que vem, ano que vem, daqui 5 anos ou daqui 30 anos. As pessoas sempre procuram a gratificação imediata de gastar com tudo que gosta sem controle. Da mesma forma que sempre também procuram fórmula mágica de resolver todos os problemas da vida. Indo atrás de emagrecer 20 quilos em 2 semanas, de fazer apostas online pensando que vai enriquecer, ou até mesmo indo atrás de métodos bizarros de como ficar rico em um mês. E por aí vai diversas coisas sem sentido que vemos por aí na internet, né? E cara, de verdade, tudo que é sólido e concreto nas nossas vidas não foram construídos da noite pro dia. Foi como eu disse, administrar suas finanças vai ser para sempre. Não importa a idade e quanto você ganha. Administrar seu dinheiro tem que ser um hábito, que praticaremos frequentemente. Se você, por exemplo, começar hoje a poupar uma parcela do que ganha para formar sua reserva de emergência, que como sempre falo, é o primeiro passo que temos que dar antes de começar a investir de fato, já vai ser um caminho que você vai estar seguindo para melhorar a vida financeira e não viver no limite da renda. A reserva de emergência serve justamente para nos assegurar em momentos de crise, de gastos inesperados, ficar sem renda, imprevistos em geral que uma hora ou outra acontecem em nossas vidas. Veja que só de pensar no futuro no sentido de formar sua reserva de emergência já é um ótimo caminho a ser seguido para garantir uma certa tranquilidade da sua vida financeira. E de verdade, mesmo se você ganha pouco, comece de pouco mesmo. E eu gosto de falar que a reserva tem 3 fases. A inicial, que na minha opinião todos deveriam ter, que é ter de R$1.000 a R$3.000 para te assegurar em algum imprevisto que venha a ocorrer. Passando dessa fase, já entra na reserva intermediária, de R$4.000 a R$7.000, sendo uma fase da reserva que já pode te assegurar caso fique sem renda, de por exemplo 1 mês ou 2 meses sem receber, ou caso ocorram imprevistos que precise despender de maiores recursos financeiros, como é o caso de bater o carro, por exemplo. E, enfim, a reserva completa, que é a reserva ideal, de pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Ou seja, se seus gastos do mês são de R$3.000, tenha pelo menos R$18.000 na reserva. E veja que é um processo, ninguém vai acordar já com a reserva completa. No vídeo que está aqui em cima, eu explico de forma mais detalhada sobre cada uma dessas fases e onde você pode investir essa reserva. Você entendeu a importância de ter uma reserva, né? E lembre-se, essa reserva é apenas para emergências reais, não são para gastos do dia a dia. Então tá, para pensar no futuro em relação às nossas finanças, precisamos entender um simples conceito na hora de gastar nosso dinheiro com coisas não essenciais. De toda vez que a gente for comprar algo, pensar qual vai ser a consequência no futuro de eu fazer isso agora. Esse é um exercício que sempre faço antes de comprar qualquer coisa que não seja essencial.
Porque assim estaremos sempre controlando nosso dinheiro. A ideia sempre será essa: não deixar com que ele nos controle, e sim a gente controlá-lo. E cara, é bem legal sim gastarmos nosso dinheiro. Não estou falando que não podemos fazer isso. Podemos e devemos fazer isso. Porém, sempre dentro do nosso orçamento. Muitas vezes as pessoas usam justificativas para fazer alguma coisa errada. De, por exemplo, pensar: queria comprar essa roupa, mas não tenho dinheiro. Mas logo em seguida vem o pensamento: ninguém sabe o dia de amanhã. Vou comprar no crédito e mês que vem eu vejo o que faço. Fazendo isso frequentemente e com outras compras parceladas, a fatura do próximo mês vai vir aterrorizante. Então é sobre isso que falo quando digo de pensar no mês que vem também. O que você prefere ter mês que vem? Um dinheiro a mais na reserva de emergência ou um gasto a mais na fatura do cartão de crédito? Eu sei que parece meio grosseira essa comparação, mas falo justamente para a gente pensar com educação financeira. Não dá para ficar acumulando dívidas. Isso certamente não é algo bom. Agora, quando pensamos no prazo de 6 meses ou 1 ano, estamos falando de já ter pelo menos a reserva inicial formada, ou a intermediária, ou se caso você consiga, até mesmo completar a reserva de emergência nesse período. Veja que educação financeira é também se preparar para o futuro com os recursos que você tem agora. Se caso hoje você ganha pouco, é importante procurar aumentar sua renda, para criar uma folga maior entre os seus ganhos e os seus gastos. Mas claro, mantendo um padrão de vida abaixo do que você ganha. Vivendo um degrau abaixo da renda, como eu falo sempre. De, por exemplo, se você ganha R$2.000 no mês, viver com R$1.800, poupando R$200 mensalmente. E se caso passe a ganhar R$2.500, passar a gastar R$2.000 e poupar R$500, sempre já separando aquela parcela da renda para poupar logo que receber seu dinheiro, para gastar o que restou depois de separar essa quantia. Assim consegue manter o controle das finanças e investir mensalmente. O famoso se pagar em primeiro lugar, encarando o investimento mensal como um boleto a ser pago a você mesmo. E só uma observação: não existe uma quantia exata do quanto você deve poupar da sua renda por mês. Isso será você quem vai decidir conforme sua própria realidade. Se caso você tem gastos com filho, sustenta uma casa e o orçamento é bem apertado, pode começar poupando uma parcela menor até conseguir aumentar a renda. Já se você mora com os pais e não tem gastos em casa, pode poupar uma grande parcela da renda tranquilamente. Veja que cada caso é um caso. O importante é começar a investir. Claro que uns vão ter mais vantagens que outros. Porém, não podemos deixar com que isso faça a gente não começar. Começando primeiramente a formar sua reserva, antes de investir para o longo prazo. Porque você sabe que a maioria dos brasileiros vive na famosa corrida dos ratos, de estar sem dinheiro e assim trabalhar, para depois disso pagar as contas e ficar sem dinheiro novamente. Ou seja, ficando sempre no zero. Nunca sobra nada. Os gastos que tem no mês são às vezes até superiores aos ganhos. E sim, tem muita gente que vive com um orçamento muito apertado, e é muito mais difícil conseguir formar uma reserva de emergência, por exemplo. Mas para esse caso, comece de pouquinho mesmo, nem que seja investir R$10 por mês na reserva. E eu sei, isso parece ser ridículo de pouco. E é claro que não vai fazer diferença nenhuma financeiramente falando, até porque são só R$10 por mês. Mas fará diferença na forma com que você lida com seu dinheiro, pois você vai mudar o foco de viver gastando toda a renda do mês para começar a vida de poupar para investir, nem que seja essa quantia mínima. E isso também já te motiva a procurar aumentar a renda para conseguir investir uma quantia maior futuramente. Essa é a importância de começar mesmo com uma quantia insignificante, mas que será bastante significante para a administração financeira. Pois se você ganha um salário mínimo hoje, poupando somente R$10 da renda para a reserva de emergência, e caso comece a ir atrás de aumentar a renda para conseguir investir mais, e passe a ganhar R$2.500, já pode começar a investir R$500 por mês, por exemplo. E eu sei, as coisas na vida real são bem mais difíceis de quando explicado na teoria. Mas só de começar e ter um objetivo, já é um bom primeiro passo a ser seguido. Então, tanto para reserva de emergência quanto para investimento de longo prazo, como é o caso de investir para aposentadoria, devemos investir de fato e não juntar dinheiro. Aqui em cima vou deixar um vídeo que fala sobre os principais tipos de investimentos. Recomendo você dar uma olhada. E já falando em investimentos para o longo prazo, você sabe que a Previdência Social, o INSS, já está passando por problemas atualmente.
pois a nossa população está envelhecendo, com as famílias escolhendo ter menos filhos e também pelo aumento da expectativa de vida, fazendo a pirâmide etária ficar assim nos próximos anos, segundo projeções do IBGE. E o principal problema de tudo isso é que acaba fazendo com que as pessoas que chegarem na terceira idade não possam conseguir se aposentar com o INSS, ou não ter uma aposentadoria digna. E esse é o principal motivo para começar a investir para o longo prazo, para garantir uma boa aposentadoria com investimentos. Isso, claro, depois de formar a reserva de emergência. Mas então, para isso, precisamos não só pensar no longo prazo, precisamos começar a ter um planejamento financeiro correto no momento presente. E é disso que vou falar no episódio 3 da série Educação Financeira Ilustrada, tá aqui na tela, caso você esteja vendo isso no futuro. Ou caso ainda não tenha sido postado o vídeo, se inscreva aqui no canal para ficar ligado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e aguarde o próximo vídeo dessa série.